meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil, o samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Faremos a composição da mesa. Convidamos a senhora Giovana Silva, assistente social, conselheira da sociedade civil, representante da Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, para coordenar o primeiro painel. Andrade de Castro, subsecretária de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da cidade do Rio de Janeiro, para atuar como mediadora. Uma das expositoras do nosso painel, convidamos a senhora Cindeli Alchorne, servidora da SMDS e doutora em Serviço Social pela PUC São Paulo. Convidamos a senhora Heloísa Mesquita, superintendente de Proteção Social Básica da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos. Boa tarde a todos. É com grande prazer que represento aqui a sociedade civil, em especial a Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, saudando essa mesa de pessoas que eu confio muito no trabalho social de longa data. A Olga é uma socióloga, é a subsecretária de Proteção Social Básica e que vem contribuindo muito, né, na implementação de um novo desenho da política de assistência social no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. E é a nossa mediadora dessa mesa. A Heloísa Mesquita, que é mestre pela PUC do Rio de Janeiro, professora universitária, e aí vem desenvolvendo vários papéis nas esferas, né, de governo. Em especial, hoje ela está na Secretaria, né, Estadual de Desenvolvimento, Secretaria Estadual de Direitos Humanos, né, e Assistência Social, ainda troca. A Cindeli, uma grande parceira do Conselho Municipal de Assistência Social, é funcionária pública, doutora em Serviço Social pela PUC de São Paulo. Então, a dinâmica, como o nosso, né, querido cerimonialista falou, nós teremos 30 minutos para cada exposição e depois a nossa mediadora falará, né, conclusivamente e abriremos para os debates. Então, passarei agora para a Cindeli. Bom, falar de serviços, programas e projetos da assistência social implica em fazer um breve resgate histórico e afirmar que a ação da assistência social ela vem de uma cultura, acho que isso não é novidade para nenhum de nós, patrimonialista, escravagista, ela é cheia de istas, e isso dificulta muito o nosso fazer enquanto profissional do SUAS e enquanto usuários que tentam acessar a política. A começar pelo próprio Sistema Único de Assistência, enquanto deliberação de conferência, né? Acho que a mesa anterior sinalizava isso, o quanto é bom a gente reforçar os produtos que é necessário que saiam produtos da conferência, para que a gente faz conferência, né? Uma das falas foi essa que nós ouvimos agora há poucos minutos, e é bom sempre frisar que o próprio Sistema Único de Assistência Social, ele vem de uma conferência. Em 2003, quando a Lei Orgânica de Assistência completava 10 anos, o SUAS sai como deliberação e a principal deliberação daquela conferência. Então, em 2003, a gente tem esse marco forte do SUAS. Em 2004, a Política Nacional de Assistência Social, a qual a gente se reporta ainda hoje. E eu sempre, nas minhas falas, gosto de reforçar que ela não é a única, ainda que tenha sido muito importante, a gente se reporta muito a essa política, porque ela realmente traz mudanças fundamentais para a política de assistência, para o entendimento dessa política enquanto política pública e de direito. É muito bom reforçar isso. A professora Raquel Reicheres, no livro dela de 1998, um dos subcapítulos, ela já dizia isso. A assistência social tem 2 grandes desafios. Pena que isso é de 98 e ainda perdura até os dias de hoje. Os 2 grandes desafios de tornar-se política e efetivar-se como pública. A gente tem avançado muito
E aí não é engodo de quem está do lado de cá, né? Eu tenho um enorme prazer de estar falando aqui na UERJ, no interesse em pesquisar assistência social, e aí eu conheci a Luísa Mesquita alguns anos atrás, quando a professora Elaine Bering, que era minha orientadora na ocasião, dizia: procura a dona Heloísa. Eu bati a porta e disse: dona Heloísa, a senhora pode me dar algumas informações de assistência? E aí a gente vem nessa trajetória bacana há alguns anos, e naquele momento a maioria dos municípios não tinha um conselho de assistência. Daí a gente vai para o Fórum Estadual de Assistência Social e começa a fazer um trabalho muito de formiguinha com esses municípios. Por que eu estou falando isso? Porque a gente acha que o SUAS, ele é que traz a grande novidade da assistência. E aí é muito incômodo quando a gente acessa os sites e só vê SUAS e assistência de 2005 para cá, os 8 anos da assistência. Me perdoem, eu vou quebrar o protocolo, mas eu discordo. Ele não tem 8 anos, ele tem no mínimo 10. A gente tem 10 anos de deliberação e é uma deliberação importantíssima que não pode ser esquecida. Para além disso, a gente tem 7 NOBs, ainda que nem todas aprovadas, mas tem uma trajetória na assistência social importante e que não pode, não deve ser esquecida. A gente tem 7 NOBs. A primeira NOB é de 97, portanto ela é anterior à política nacional. A primeira política nacional que a gente tem é de 98. A segunda, ainda que não publicada, a segunda, perdão, de 98, a política nacional. Em 2002 a gente tem um esboço de política nacional, mas que não foi publicada. Em 2004 a política nacional, que de fato a gente segue, perdão, pulei uma antes, a de 94, 2 meses depois do Conselho Nacional de Assistência Social existir, a gente já tinha uma política nacional. Então, sim, quero demonstrar a trajetória dessa política para ela alcançar o status que ela tem hoje e o avanço. A gente diz: a política avançou muito. O SUAS é evidência desse avanço. Esse U faz toda a diferença, que é uma forma de unificar a política a nível nacional, mas a gente sabe que tem muito que avançar ainda. A gente sabe que a assistência social no Brasil adquire visibilidade, sim, é inquestionável o avanço dela com o Sistema Único de Assistência. A grande novidade que eu falava é esse U, né, essa unificação. Isso faz diferença, inclusive, para o usuário acessar essa política. Até então, quem vem da área sabe o quanto era difícil até encaminhar, fazer um simples encaminhamento, porque a gente desconhecia o nome do equipamento que a gente ia encaminhar para outro município. Né, tem uma diversidade de nomenclaturas diferente da saúde e da educação, que em qualquer lugar do país que você vá, vai ser sempre Secretaria de Educação, sempre Secretaria de Saúde. Na assistência a gente tem uma mudança grande na nomenclatura, não só da Secretaria, mas tinha-se também dos equipamentos. Isso dificultava muito o acesso. Então o fato de a gente ter hoje CRAS, CREAS e serviços socioassistenciais tipificados pela Resolução 109 de 2009, isso foi um avanço inquestionável. Agora, falar de serviços, programas e projetos socioassistenciais implica em situar esse campo. Em que campo a gente está entrando? Na verdade é um campo socioassistencial. A gente não está falando de todos os serviços e todos os benefícios do país. A gente está especificando na área da assistência social que serviços são esses, que benefícios são esses, o que a gente deve assegurar. E aí não tem como não falar e não se basear nas normativas que perpetuam ao longo da trajetória da assistência social no país. A Constituição Federal de 88, a Lei Orgânica de Assistência de 93, alterada pela 12435 em 2011, a Política Nacional, a NOB SUAS, a NOB 2012 agora, o Protocolo de Gestão Integrada, que muitas vezes a gente fala dele e muita gente não conhece, né? É um documento importantíssimo que faz a referência da inter-relação entre serviços e benefícios. Todos aqui que atuam nos CRAs sabem o quanto a gente fica, e aí eu não estou questionando se isso é bom ou se é ruim, só estou trazendo o dado, o quanto a gente fica muito tempo sobre o programa Bolsa Família e é o questionamento do que a gente tem de serviços. Né? Ao longo da história do Brasil, os serviços foram basicamente ofertados pela rede socioassistencial privada e os benefícios pela rede pública. E a gente tem, ao longo do tempo, tentado reverter esse quadro. Não é fácil. É um desafio constante e persistente para todos aqueles que apostam, que estudam, que se dedicam à política de assistência social e principalmente os que tentam acessá-la. Então a assistência social ela alcança a política pública com a Constituição de 88 e esse ano a Constituição completa
25 anos, a LOAS completa 20 anos, a gente tem um marco importante. A professora Aldaísa, infelizmente, não pôde comparecer, mas é bom sempre lembrar que o núcleo dela é anterior a isso. Ela tem um núcleo de pesquisa, estudos e pesquisas da política de assistência social e seguridade social na PUC São Paulo desde 1984-85, portanto anterior à LOAS, anterior à Constituição Federal. Esse núcleo está completando 30 anos no próximo ano. Bom, e aí assim, agora dia 7 de dezembro a gente tem 20 anos de LOAS, e não dá para não perguntar o que a gente fez nesses 20 anos. A nível de história é muito pouco tempo, né? Mais nova do que eu, é metade da minha idade, mas a nível de conquistas, o que a gente tem alcançado nesses 20 anos de Lei Orgânica de Assistência Social. E não dá para esquecer que essa assistência ela vem de uma trajetória perseguida por uma sociedade dos istas, como eu já falei, uma sociedade colonialista, patrimonialista, escravagista, clientelista, que faz toda a diferença na hora de falar de uma política pública de direitos que deve assegurar proteções sociais, proteção social básica, proteção social especial. Então, ao longo da fala, o que eu estou querendo reforçar? Que essa política ganha visibilidade com suas, sim, mas esse sistema ele é um processo, ele é fruto de um processo que merece destaque. Eu defendo, então, a tese de que esse SUAS, ele tem como histórico uma longa trajetória de embate, de debates, de conquistas. A professora Aldaísa... Obrigada. A professora Aldaísa sempre reforça em todas as falas dela que a assistência social não é, e aí é bom grifar isso, ela não é uma política para pobre e para pobreza, com ações paliativas que privilegiem necessitados, ao invés das necessidades. Ela sempre faz essa referência entre necessidades, quem já ouviu sabe disso, é uma frase constante dela, da diferenciação entre necessidades e necessitados. E essa política deve se pautar como as demais políticas sociais, ou seja, na necessidade. E aí a gente ouve muitas vezes a fala de que mas a própria lei orgânica vai definir que ela é para quem dela necessitar. Mas a saúde também é. A saúde é universal, mas eu só vou nela quando eu necessito. Então todas as políticas sociais são para quem dela necessitar. Isso não desmerece o fato dela ser uma política universal, sim. Outra fala importante é que percebê-la enquanto uma política processante, sem ter um conteúdo próprio, ou seja, uma política que faz o trampolim entre uma política pública para outra. Isso é uma falácia, isso é um grande engodo. A gente tem uma série de desafios, sim, mas tem... E aí acho que as normatizações, por muitas vezes eu ouço as pessoas perguntarem por que a assistência social tem tanta normatização, tem tanta política, tem tanta resolução, tem tanta portaria. Exatamente porque a gente está tentando reordená-la num contexto em que há a ver como barganha, como troca política, como trampolim. Então, se tentar mudar isso, de fato é um processo que necessita estabelecer procedimentos. Então, a LOAS ela vai determinar que essa assistência social ela é universal. Ainda que a gente entenda que ela é de quem dela necessitar, esse termo ele não quer dizer que seja uma política só para pobre. A própria Aldaísa vai enfatizar que a assistência social é contributiva no enfrentamento da desigualdade social, assim como as demais políticas sociais, mas ela não é resolutiva de desigualdades, ou seja, ela contribui para diminuir as desigualdades sociais, mas ela não tem o poder de resolver. E a gente está longe disso e longe de tentar resolver a desigualdade, até porque não é que não sejamos aptos para isso, mas é que o escopo é muito maior dessa resolutividade ser de uma única política. Isso transborda o seu âmbito de atuação. Portanto, os serviços, programas e projetos no SUAS passam por um importante processo de reordenamento. A gente tem vivido isso nos últimos 8 anos com o NOB SUAS, né, o NOB de 2005. Até então, a gente vinha num processo de adequações ao Sistema Único de Assistência, e a pesquisa LOAS mais 10 em 2013 evidenciou a dificuldade que a gente tinha de entender o que essa política vem, a que ela vem, a que público ela afeta, e a gente vem então ao longo dos anos tentando, e esses últimos 8 anos especificamente, a gente tem avançado bastante. Definir serviços não é tarefa fácil,
mas o artigo 23 da LOAS, que foi alterada pela 12435, vai afirmar que são atividades continuadas que visem a melhoria da vida da população. Essa lei estipula também a organização de serviços de forma... os serviços são organizados através de programas e projetos e ofertados por uma rede socioassistencial. E aí, quando a gente fala em rede, sempre tem um certo calo, né? Que rede é essa? Rede é sinônimo de entidade da sociedade civil, ou seja, rede social privada. De que rede a gente está falando? Na verdade, a gente, quando fala em rede, a gente está falando da rede do sistema único como um todo, ou seja, rede de proteção social privada e rede socioassistencial pública. Óbvio que a própria normativa maior, que seria a política nacional e as normatizações, quando eu falo nas NOB, seriam a NOB SUAS de 2005, a NOB de Recursos Humanos em 2006 e a NOB 2012, que alterou a de 2005. Então, todas elas vão estar trazendo para a gente esse campo específico da área da assistência social em que esses serviços precisam ser ofertados para a população. Nenhum de nós aqui tem a falsa ideia de que as nossas ações não são para atender da melhor forma possível a população que bate a porta na área da assistência social. Então, falar de rede exige delimitar esse campo, que pode e deve ser integrado e integrador de ações públicas e privadas, esta última de forma complementar. Até porque a gente sabe que está previsto na LOAS que o Estado tem a primazia de responsabilidade. O que é isso? A responsabilidade primeira é do Estado, já que para com ele eu tenho a relação de obrigatoriedade. É dever de Estado e direito de cidadão. E aí, nesse sentido, eu não estou desmerecendo o papel das ONGs ou da rede socioassistencial privada como um todo. Só estou delimitando espaços dizendo que com o Estado a gente cobra. O Estado é o grande afiançador de políticas. E aí a rede socioassistencial privada, para ser reconhecida como rede, ela precisa cumprir os parâmetros da NOB SUAS, da NOB RH, além de estar escrita no Conselho de Assistência, o que consolida o seu vínculo com o Sistema Único de Assistência Social. Uma frase ainda muito importante e atual, mesmo que ela tenha sido dita em 1985, naquele primeiro livro que falou da assistência social, Trajetória das Políticas de Assistência Social no Brasil, da professora Aldaísa, da professora Yasbeck, enfim, um grupo de pesquisadores de São Paulo, eles em 1985 já diziam que o grande perigo na área da assistência social é que ela seja tratada como grandes sacos de lixo, onde depositam o que não querem ou não sabem como lidar. E ainda hoje ela é atual porque muitas vezes quando a outra política não sabe o que fazer, manda para a assistência social que ela tenta dar um jeitinho. E a gente acaba tendo que rebater. Muitas vezes a gente teve experiência disso muito forte com a Lei 12.101, que é a lei que altera o certificado de entidade beneficente de assistência social, em 2009. Naquela ocasião eu estava no Conselho de Assistência Social do município do Rio de Janeiro e a gente vivia muito fortemente a angústia não só das entidades de se readequar a essa nova lei, mas também da equipe técnica e dos conselheiros que estavam do lado de cá. Porque cada vez que chegava uma instituição para se inscrever no conselho, que a gente dizia, existe uma nova lei, que essa nova lei determina que saúde e educação não é mais escrito no Conselho de Assistência Social, existe uma legislação específica em que saúde vai para o Ministério de Saúde, educação vai para o Ministério da Educação e assistência então fica com a assistência social. E aí a angústia começava quando se dizia, mas o que você faz não é assistência social. E era muito fácil dizer não é assistência social. Mas na contrapartida tinha uma outra questão. E o que é assistência social então? Isso deixava a gente de certa forma tremendo, não só os conselheiros, como a equipe como um todo. Como é que a gente vai explicar agora o que é assistência social, se ao longo dos anos a gente veio abarcando isso tudo? Se até 2009, então a gente está falando de ontem, até 2009 era tudo isso. Como é que agora a gente vai explicar em algumas poucas palavras o que não é assistência e o que é? Então a nossa alternativa muitas vezes era sentar com o grupo, marcar reuniões entre as instituições e os conselheiros para tentar em conjunto entender e readequar essa política. E aí, assim, o grande enriquecedor desses momentos era entender que a tipificação, ainda que ela tenha uma série de questões que a gente sabe que não está ali, ela avançou, ela trouxe para a gente um respaldo e
fundamental de dizer, existe uma lei, a 12.101, existe uma resolução, e aí é bom frisar, né, que a gente tem a tipificação nacional de assistência social. A tipificação é nacional, a gente tipifica os serviços socioassistenciais. Ela é resolução de conselho. Então a gente traz de novo o SUAS enquanto deliberação de conferência e a resolução 109 de 2009 enquanto uma decisão de conselho. O quanto é importante esse colegiado, o quanto é importante essa participação e o quanto é fundamental o que a mesa de abertura dizia. Eu trabalho não com o usuário, eu trabalho para ele, perdão, eu trabalho não para o usuário, eu trabalho para ele sim, mas com ele, eu preciso ouvi-lo. E aí assim a gente tratar nesses miudinhos de como é que se entende a política de assistência social. O que é assistência social, o que ela faz, o que ela traz de novidade, o que nesses 20 anos de lei orgânica de assistência a gente tem produzido, não só a nível teórico, mas principalmente, não desmerecendo o lado teórico, mas principalmente a nível de ações. O que concretamente a gente tem monitorado, a gente tem acompanhado, a gente tem feito de diferença na vida desse cidadão e dessa cidadã. Portanto, eu pergunto, quem nunca ouviu a frase ou as frases, o que a assistência social faz? Que serviços ela oferta? O que é assistência social? A Resolução 109 avança ao tipificar os serviços. A PENAS 2004, a NOB SUAS e a tipificação são normativas essenciais para a resposta a essas questões. Como o exemplo que eu dei, na hora de responder o que era assistência social, a gente tinha, não tem outra forma, de se reportar a essas normativas. Um dos objetivos do SUAS previsto na Lei 12.435 é assegurar a oferta de serviços, programas, projetos e benefícios. Sim, e como é que a gente oferta serviços, programas, projetos e benefícios no dia a dia do fazer profissional, no cotidiano, ali no espaço pequeno da nossa sala com o usuário na nossa frente? Como é que a gente coloca essas questões que estão previstas numa tipificação em ação concreta? O que de fato... E aí, assim, as deliberações, principalmente de conferência, a gente vai ter momentos amanhã de estar nos grupos, precisam tocar nisso. Quanto é essencial a relação benefícios e serviços. De fato, cadastrar, recadastrar, voltar a cadastrar o usuário é importante? É, porque faz parte do programa. Agora, o que eu faço para além desse cadastramento, ou para além desse recadastramento? O que de serviços a gente tem ofertado no nosso cotidiano de ação? Então, reforço a necessidade da integração entre benefícios e serviços e o protocolo de gestão integrada entre serviços, benefícios e transferência de renda. Gostaria então de destacar alguns pontos para a gente pensar. Um deles, e é inquestionável, a política de assistência está em ascensão. Isso acho que todos os teóricos que eu já li até hoje têm falado isso. Não dá para questionar, ela realmente tem avançado. Agora, esse avanço precisa ser pensado também com os desafios. Quais são os desafios que a gente ainda tem? E a cada avançar, traz uma série de desafios também, né? Como esse processo tem se dado, quais as mudanças que a gente tem operado, ou quais as mudanças que a gente precisa operar na política de assistência social, o que o SUAS, a Resolução 109, a Lei 12.435, a 9/2012 tem trazido de questões que precisam ser efetivadas. O que numa política pública de direitos que carrega a herança de filantropia, de caridade, do primeiro-damismo, a gente precisa reforçar para entendê-la sim enquanto uma política pública e uma política de direitos. Temos um intenso processo de reafirmação de preceitos e reordenamentos de ações. E aí esse reordenamento de ações e esses preceitos, o que eles têm embasado o nosso fazer? Ou não tem embasado? O que a gente tem utilizado desses documentos todos? Também acho que isso é uma deliberação importante para a gente pensar nos grupos. A 9/2012, que foi publicada agora em janeiro de 2013, portanto é uma normativa bem recente, ela adota as ações de acompanhamento proativo e preventivo como meio de aprimorar a gestão. O serviço, o programa, projeto e benefício socioassistencial, com a adoção de planos de providência e planos de apoio. O Conselho tem acompanhado isso, o Conselho passa por perto, as pessoas que atuam nos CRAs, na rede socioassistencial privada, as pessoas que acessam o serviço, elas têm noção do que é um plano de acompanhamento? O que é
um plano de providências, a gente tem gerido isso, o usuário da política, e aí eu vou pedir licença, mas muitas vezes a gente fala pra gente mesmo, isso é muito angustiante. Hoje mesmo a gente viu quem era o usuário aqui na plateia, e aí falar pra gente mesmo é angustiante, mas também é fundamental. A gente vai ter mesa amanhã de gestão de trabalho. Não dá para falar de benefícios, não dá para falar de serviços socioassistenciais sem falar de trabalhador do SUAS, sem falar das nossas angústias e dos nossos, das nossas constantes buscas de aprimoramento, não só do nosso fazer profissional individual, mas do fazer profissional de uma política que é alçada uma política pública de seguridade social. A NOB, então, instituiu o mecanismo Pacto de Aprimoramento de Gestão, com indicadores, meta, dentre outros mecanismos. É necessário romper o paradigma fragmentador, considerando um campo específico de atenções. Implantar a rede de serviços de proteção social básica e especial para além dos benefícios. Afirmar o campo da universalidade da política de assistência com a proteção social, quebrando a noção de uma política residual e compensatória. E por último, mas não menos importante, construir a relação entre serviços e benefícios. Para finalizar a minha fala, eu gostaria então de repetir um pensamento da professora Aldélia Sposati. Ela diz: respeitosa que sou com o processo histórico, faço uma ressalva que é ao mesmo tempo um tributo. O SUAS não é produto do inesperado, da genialidade ou da prepotência da equipe do governo federal. Ele resulta de quase 20 anos de luta na assistência social e do aprendizado com a gestão da saúde, em particular com o SUS. Obrigada a todos. Gente, boa tarde a todos e a todas. Primeiro eu quero agradecer aqui o convite, cumprimentar todos os conselheiros na pessoa do presidente Hércules e fazer também aqui uma referência à nossa presidente do Conselho Estadual, Marisete. Muito bom ter você conosco nessa luta. Dizer que olhar essa mesa aqui, olhar a minha frente aqui, passa um filme na cabeça, né? Eu estava aqui lembrando que eu tenho na minha dissertação do mestrado uma foto em que está você e está a Nelma, né? Em que eu registro um momento lá da pesquisa e dos movimentos nesse estado em favor da nossa assistência social como política pública. Aí olho aqui do lado e vejo, né, essa menina aqui, que, como ela mesma recordou, me lembro perfeitamente dela chegando lá no CRES, querendo saber do fórum e das questões que nós estávamos lá naquele momento trabalhando para que os conselhos viessem a existir. Enfim, é muito importante que a gente tenha essas conferências de 2 em 2 anos, porque, de fato, eu acredito na conferência como um processo de parar para o balanço, né? E gerar novos movimentos e novos desafios. Mas é muito bom também a gente fazer as conferências e reencontrar pessoas. Eu já encontrei pelos meus movimentos tanta gente querida. Que bom ter aí essa oportunidade de estarmos juntos. Mas, eu não sei se botaram a apresentação, puseram? Nós chegamos a estar com o pendrive aí, ou eu vou falar no Google mesmo? Então, e aí, quando nós estamos hoje aqui realizando a 9ª conferência, acho que a CDI foi muito feliz, eu também tinha feito algumas anotações nessa direção, de que são passos que são dados, né, para que a gente hoje esteja com os avanços que temos, e espero que em algum momento outras mesas, em alguns anos de conferência, possa estar falando dos passos que foram dados nesse momento, que serão, né, desafios para serem alcançados.
E aí, desse filme, né, não posso deixar de registrar 2003, onde Nelma estava na Secretaria Nacional de Assistência Social e eu estava lá como conselheira, delegada, e naquele momento a gente falava assim: nós temos que ter o Pai Nosso da Assistência Social. A gente ainda não tinha o nome SUAS organizado, mas eu lembro que a gente falava assim: não, quais são as grandes questões que vão amarrar? E aí, dentro da conferência, nascem, né, todas as propostas, amadurece nesse processo, e em 2003, um grande marco, que precisou desse processo anterior para que tivéssemos aquele marco em 2003, né, onde a Benedita era a ministra e você, Nelma, era a secretária, e a gente precisou daquele marco para chegar aos dias de hoje. Então você foi muito feliz nele. Eu também tinha feito aqui umas anotações de memória e de resgate, porque eu acho que não dá para avançar sem história, não dá para avançar sem memória, né? Você também, em Volta Redonda, né? Me lembro, fui lá fazer a primeira conferência. Enfim, eu acho que a gente, se olhar aqui com cada um, de alguma maneira, a gente tem um momento importante. Então, quando a gente pensa assim, a gente vê que vale a pena ter os cabelos brancos, né? Significa, né? Mas os meus ainda não estão. Aí, mas na verdade... Pois é. Na verdade, a gente, quando está vivendo a conferência, a gente está vivendo um momento de ampliar diálogo com diferentes atores. E aí, esses atores que estão representados no Conselho, que envolve a rede, envolve o trabalhador, envolve o usuário, enfim, esse conjunto da sociedade civil, envolve as diversas áreas da pastas também do poder público. E é importante que a gente esteja com esta representação aqui. De fato, eu espero que não só no dia de hoje, mas no dia de amanhã, enfim, toda a conferência, possamos aí contar com essa representação e dessa base, tanto do poder público como da sociedade civil, porque é da escuta desse conjunto que a gente vai poder, então, de fato, avançar. E a 9ª conferência, ela vem com esse tema, né? A gestão do financiamento na efetivação do Sistema Único de Assistência Social. E aí nós estamos falando da 9ª conferência e nos cabe pensar um pouco nessa dobradinha que a gente tem na vida, na caminhada, e nessa dobradinha de fala, porque serviços e benefícios. E eu quero trocar aqui um pouco das contribuições, alguns pontos que eu levantei em relação aos benefícios. Então, estar na 9ª conferência, ela realmente nos remete a esse desafio, a esse processo histórico. E Sidney falou muito de que, apesar de ter sido escrito em 95, quando é que Raquel, 98, continuamos tendo que reafirmar que é política pública e é direito, né? E nós tivemos isso como tema da primeira conferência, e esse é um norte que não cai, né? Nós estamos falando na permanente reafirmação dessa relação entre dever e direito. E o que significa ter esses deveres e direitos como pauta tão permanente, mesmo quando nós estamos falando de benefícios do SUAS hoje, né, em 2013. É reafirmado, né, na condição de serem reconhecidos e reclamáveis. Então, é a consciência do direito, que precisa estar expresso sob diversas formas, mas principalmente naquilo que ganha materialidade junto à população, que são os serviços e benefícios. Isso é o que chega, né, como materialidade, ou o que deve chegar como materialidade. E aí, como dever de Estado, nós temos o desafio de garantir o acesso, organizar a rede,
que garante esse acesso, portanto, garantir recursos e reconhecer que, se é direito, existe a prioridade de ser alcançável por todos que tenham vulnerabilidades e riscos e que, portanto, há um dever, da nossa perspectiva, de apoiar na sua superação. Isso não é pouca coisa, isso nos põe, como profissionais da área, muitos movimentos, e nos põe também na qualidade de gestores muitas iniciativas. Portanto, quando nós estamos falando da superação das vulnerabilidades e fazendo essa relação com os benefícios socioassistenciais, na verdade nós estamos falando exatamente de quê? O que significa falar das vulnerabilidades e dos benefícios se nós não falarmos das mesmas na perspectiva do integral e do integrado? Se nós não integrarmos com serviços, se nós não integrarmos com o conjunto dos direitos acessíveis pela população. E aí, eu não posso falar de benefícios, não posso ouvir falar de serviços sem voltar à boa e velha história da Seguridade Social, que foi a luta nossa na Constituição, né? Trazer a assistência social para o patamar da Seguridade Social. Essa foi a questão e a grande luta. E lá nós defendemos uma posição que não é utópica, né? Nós precisamos avançar nela, que é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, essa é uma questão que tem que nortear nossas ações, que tem que nortear todo o planejamento que a gente faça em relação a serviços e toda movimentação que se faça no sentido de também garantir os benefícios. E na própria seguridade, isso está amparado, e a gente, cada um dos temas que são objetivos estabelecidos, a gente poderia levar aqui um tempo conversando, mas pelo menos vamos recordar de que nós estamos falando da universalidade, portanto nós estamos falando de cobertura, estamos falando de garantir o atendimento, nós estamos falando de uniformidade e equivalência, nós estamos falando da seletividade, da distributividade, da equidade na forma de participação, mas acima de tudo nós estamos falando numa manifestação, num caráter democrático, porque foi esta a luta maior que nós tivemos para chegar, né? Nós não lutamos para ter o SUAS ou o SUS, nós lutamos por um outro país que contasse uma outra história. Então esse caráter democrático é fundamental. E é uma Constituição que também tem umas características próprias que não são comuns em muitos países do mundo, porque ela está alinhada num pacto federativo com 3 esferas de governo. E que quando nós falamos de modelo democrático, nós precisamos reconhecer que ele embasa uma relação de diálogo descentralizado, né? Na gestão administrativa, conforme está posto na Constituição. E nós falamos também, quando falamos em benefícios, de que o que se conquista não se pode abrir mão. E aí tem uma questão que a gente precisa colocar na pauta dos grupos em relação aos benefícios, que é a não redução dos benefícios, do valor do benefício. Particularmente, tem uma série de projetos de lei relacionados ao BPC, que querem desvincular o BPC do salário mínimo. E esta é uma atenção que nós precisamos ter, acompanhar e manifestar e levar para a Conferência Nacional e não baixar guardas em relação a essa proposta.
Quando nós estamos falando de atender, né, de forma integral, integrada, e eu reafirmo que isso envolve a Seguridade Social, nós não podemos perder de vista que isso precisa estar garantido na perspectiva do dever de Estado e que no campo nosso, no campo da assistência social, isso vai se manifestar na garantia da proteção e, portanto, vai exigir planejamento, vai exigir formulação de programas, de projetos, de benefícios que garantam o que está estabelecido não só na política, mas está explícito na NOB, tanto na NOB anterior, 2005, como na de 2012, que são as seguranças sociais. Elas precisam estar afiançadas na segurança da acolhida, da renda, do convívio, da relação comunitária, do desenvolvimento da autonomia, do reconhecimento da necessidade de apoio e auxílio. Essas são questões que precisam compor, ser formuladas e postas nos nossos planejamentos, claro que amparadas por diagnósticos, porque e nós vamos ter oportunidade de ver aqui, que há benefícios que estão estabelecidos nacionalmente, mas é preciso que se tenha sensibilidade para escutar as bases e traduzir também benefícios adequados à realidade local, principalmente na regulação dos benefícios eventuais, para que os CRAs, os CREAs, não vivam a impotência de ouvir o usuário e não ter como atender a demanda. Então, nós precisamos, tanto na perspectiva da gestão, pensar as formas de desenhar a burocracia que seja vencida e se traduza na chegada do recurso à ponta, como também fundamentá-la num planejamento que ampare, né, essa movimentação de gestão. Muitos benefícios historicamente existiam, mas de uma forma frágil, muito mais vinculados a quem estava alinhado com a questão do trabalho e com a assistência social, com a LOAS. São trazidos para essa área um conjunto de benefícios e aí ele ganha, pelo menos no seu princípio, a base universalizante, né, a todos que dela necessitar. E aí, no SUAS, eles vão ser reafirmados, entre eles o auxílio natalidade, o auxílio funeral, né, a Lei 12.435, que é a LOAS, né, a 8742 alterada, vai reafirmar esses benefícios, trazendo também a situação de vulnerabilidade temporária e situações de calamidade como pontos fundamentais a serem considerados. E aí cabe, né, nos perguntarmos, o município do Rio, como tantos outros municípios, infelizmente aqui no nosso estado, tem uma história recente em relação, por exemplo, às calamidades, né? E aí a gente se pergunta, como é que foi na hora? Como é que a gente conseguiu traduzir em resposta? O que é que nós temos que rever nas nossas formas de expressar e regulamentar os nossos benefícios para que, de fato, nós possamos atender a população na precisão, na prontidão do que ela demanda diante dessa situação. Será que nós tivermos, espero que não tenhamos, mas se tivermos uma outra situação, a gente já conseguiu vencer as burocracias, já conseguiu colocar regulamentações, estabelecer fluxos para que a gente de fato tenha a prontidão na resposta? Nós estamos falando de benefícios, nós precisamos pensar como é que eles estão regulamentados, para que não aconteça conosco, como o secretário falou, que ele foi visitar uma única unidade, quer dizer, não estou dizendo que ele só visitou uma, mas uma única unidade, pelo menos, chegou a tirar do sono. E ele reconhece que muitos de nós também ficamos, né, sem dormir quando estamos diante dessas situações. E aí, o que fazemos para superar isso diante de situações que são anunciadas, né?
estão aí, são anunciadas, porque elas precisam estar associadas a outros direitos, como, por exemplo, a habitação e outras circunstâncias. Sim, senhora. Então, nós temos, na perspectiva do... pode mudar. Eu vou agora falar. Então, na perspectiva do Estado, nós temos uma resolução que também fundamenta, né, dá as bases para a provisão de benefícios, e baseado nesta, o governo estadual, a CESDH, pactuou na CIB o cofinanciamento do benefício eventual. E aí, ao mesmo tempo que eu estou falando de benefício, nós temos que falar de gestão. Então, eu estou tentando mostrar um movimento que vai para e passo na corresponsabilidade entre os entes federados, fazendo destaque para as duas esferas de governo que lidam, né, com essa resposta de uma maneira mais próxima. Então, a necessidade dos acessos aos benefícios, ela é uma responsabilidade da gestão, mas ela também é uma responsabilidade do corpo técnico. Nós precisamos ouvi-las, nós precisamos traduzi-las com base naquilo que está na matriz do nosso trabalho, que é o acompanhamento familiar. Nós não podemos permitir que o benefício eventual seja um reforço ao assistencialismo. Ele precisa estar no processo das seguranças afiançadas, no processo de empoderamento, reconhecendo o direito, ainda que pontual, mas colocado num processo de fortalecimento. E aí eu chamo a atenção que a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos recentemente, inclusive, realizou um encontro onde apresenta, né, para o corpo técnico o acompanhamento familiar, uma metodologia de trabalho que foi pactuada na CIB e foi também aprovada pelo Conselho Estadual e que traz aqui uma base para o nosso trabalho técnico, uma base para um trabalho técnico que vai além desse dia a dia estafante, mas que propõe, né, um processo de diálogo e empoderamento, chamando a responsabilidade nossa enquanto atores profissionais dessa área. Temos o desafio de, quando vamos falar do que é assistência social ou do que é o benefício na assistência social, a gente também poder dizer o que não é nosso e devolver para quem é, né? E, portanto, esse conjunto de bases legais que a gente veio tendo e que a gente precisa ainda ter tantas, como se ele destacou, tem também algumas bases legais que reforçam a responsabilidade de outras políticas públicas, como, por exemplo, a saúde. Então, aquela coisa de que não tem fralda, não tem remédio, vai lá na assistência social, isso não nos pertence, né? Pertence a eles e tem base legal para isso, e o profissional tem que estar empoderado para isso, e o gestor tem que estar empoderado para dialogar com o seu colega gestor e dizer, põe isso no seu orçamento, porque se vier para mim eu não atendo, né? Porque meu lugar neste processo é outro. Então, isso é muito importante. Então, pode mudar? Então, nós estamos falando dos benefícios e eles ganham, então, materialidade na política, tanto no aspecto dos seus benefícios eventuais, como também nos benefícios de prestação continuada. Pode mudar. O famoso BPC, né, que foi uma grande conquista na nossa Constituição, que tem uma série de bases legais, que é preciso que a gente, enquanto profissionais, reafirme na nossa relação com o usuário, mas também, enquanto usuário, a gente tenha consciência de tratar-se de um direito, mas que é um benefício da assistência social, né? Não é já pode mudar, não é um benefício do INSS, né? Não é um benefício da Previdência, embora seja operacionado por ele. E aí ele está destinado a idosos e pessoas com deficiência, e é claro que tem recortes
de renda e definição de prioridades de 1/4 do salário mínimo, que é outra pauta que nós precisamos avançar na conferência, que é se 1/4 do salário mínimo é, de fato, representativo para o histórico que veio a dar corpo a esse benefício, considerando que pessoas idosas e pessoas com deficiência costumam ter maiores ônus nas suas necessidades. É preciso que a gente debata, não é um debate novo, mas que a luta continua. Mesmo assim, embora a gente tenha ainda coisas para lutar em relação ao avanço, a necessidade de avanço, há avanços importantes, tanto na perspectiva da pessoa idosa, quanto na perspectiva da pessoa com deficiência no campo do BPC, como, por exemplo, a duplicidade, não ser reconhecido como duplicidade dois idosos da mesma família serem beneficiados, terem acesso ao BPC, o que antes era impeditivo. Essa é uma conquista. Se tem membros da família que recebem o Bolsa Família, também não é impeditivo. São avanços, são conquistas. Não contabilizam na memória de cálculo para 1/4 do salário mínimo. Em relação à pessoa com deficiência, eu penso que a maior conquista é a conquista conceitual. Ter mudado, e aí já chegou, o rapaz é esperto, ter chegado às questões de o que é a deficiência e romper com aquilo que a gente, se a gente olhar para trás, a gente sempre teve no imaginário. Essa questão da deficiência resulta da interação entre pessoas e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Reconhecer pelo impedimento, acho que isso é uma grande mudança, um grande avanço a ser registrado. Pode mudar. Então, há uma série de regulações, eu não vou ficar me prendendo a ela, porque já me passaram aqui no castigo um tempinho, e eu não quero ficar de castigo, mas são regulações que estão aí acessíveis e acessáveis a todos os profissionais e que a gente tem obrigação de divulgar para reafirmar aquilo que a gente começou falando. Nós temos uma luta pelo binômio direitos e deveres. Então, para falar em outros avanços, olha, isso. A mudança na avaliação já foi falada, é importante. Um avanço importante também tem relação com o fato de que o modelo de avaliação antes era muito excludente, e hoje a avaliação social ganha um peso e os olhares que é preciso ter na avaliação são olhares que consideram então a limitação, e não o limite da pessoa, a limitação pela deficiência, não o limite enquanto a deficiência como limitação e não a pessoa como limitada. E nós profissionais, embora seja um serviço que seja destinado a ser praticado pelo INSS, eu já reafirmei que é um serviço da assistência social e que exige de nós também incorporarmos como um desafio, uma pauta no acompanhamento familiar. É importante que a gente não perca de vista algumas prioridades. Uma prioridade é a população jovem, e aí dentro do tema do BPC nós precisamos destacar o BPC na escola, nós precisamos trabalhar a inclusão desses jovens, nós precisamos avançar no rompimento com essas barreiras que levam ao limite da participação das pessoas, dos jovens na escola. Ou seja,
o que está reafirmado quando nós estamos falando de benefícios para pessoas idosas e para pessoas com deficiências, acima de tudo, a palavra é inclusão, oportunidade, romper com barreiras. E essa é uma atenção que nós profissionais precisamos ter em relação à nossa... já me deu 0 minuto, eu vi o 0 aqui. Parar. Então, por último, eu queria trazer então a reflexão em relação à transferência de renda, né? No final, acho que assim, ele fala dessa questão quando ela demonstra o desafio que estar par e passo, né? Nós precisamos ter apoio na perspectiva da renda, ela está prevista como uma das seguranças a serem afiançadas, mas a gente não só quer o dinheiro, nós queremos um outro conjunto de atenções, um outro conjunto de seguranças, onde os serviços estão inseridos. Portanto, o programa de transferência de renda, ele precisa caminhar nessa visão integrada que ela falou do protocolo de gestão integrada entre benefícios e serviços. Esse é um material que deve estar na nossa mão, na nossa atuação profissional, no nosso planejamento com os nossos grupos, nos nossos CRAs, nos nossos CREAs. E no caso do Estado do Rio de Janeiro, que nós temos, além da Bolsa Família, nós temos o programa Renda Melhor e o Renda Melhor Jovem, e ainda temos o Cartão Família Carioca. Portanto, na perspectiva do nosso Estado, são 3 benefícios que no Rio de Janeiro são 3 os benefícios, claro que com os cortes, as definições aí de prioridade, mas que estão na base de uma luta que é comum a todos, né? Que é um Brasil diferente, né? Um Brasil sem miséria, um Estado sem miséria, um município sem miséria. Isso está no sonho, eu não posso admitir que isso seja uma utopia, nós estamos lutando para ser uma realidade, né? E aí a transferência de renda, se ela promove o alívio imediato, nós não podemos achar que ela tem um fim em si mesma. Ou seja, nós temos que continuar fazendo um debate na relação conjuntural e estruturante também. Portanto, há um debate da desigualdade social que tem que estar na nossa leitura, no nosso diálogo com a população. Eles precisam construir a sua crítica e construir no coletivo a sua força transformadora, um protagonismo que não esteja voltado apenas para o seu interesse, mas que ele seja capaz de traduzir numa luta coletiva e alinhada com os demais agentes, além dos usuários. Recentemente foi aprovado em Brasília uma resolução que envolve e é bem emblemática em relação a essa situação dos benefícios e serviços, para fortalecer os vínculos, o conjunto de ações, e há uma série de competências pactuadas pelos municípios que são bem emblemáticas em relação a isso, que a gente vai ter oportunidade de conversar em outros momentos. Enfim, nós falamos do protocolo de gestão integrada, e reafirmar que ele é um pacto nacional que envolve as 3 esferas de governo. Coitado, ele fica louco comigo, é por isso que às vezes é bom, né? E estabelece procedimentos necessários para garantir a oferta dos serviços socioassistenciais, que envolvem Bolsa Família, o BPC, o PET. Ele deve ser norteador de planejamento na perspectiva da vigilância social. E aí, terminando mesmo, eu juro, nós estamos falando de que o benefício, não pode, comecei e quero terminar refletindo e compartilhando isso. Os benefícios não podem estar desvinculados dessa visão da seguridade social. Acho que essa é uma coisa que eu queria muito que a gente internalizasse na nossa prática no dia a dia, É a ação intersetorial, é a visão
para além da assistência social, colocando um conjunto de questões e de políticas que precisam ser afiançadas e, portanto, essa visão de Seguridade Social, que nos permite ter uma visão integral do cidadão de direitos, uma ação integrada, tanto intra como intersetorialmente, e que está na base do projeto ético-político nosso, né? Nós não podemos perder de vista que envolve a proteção. Ela deve garantir a cobertura, o atendimento, ela deve cobrir tudo que causa um estado de necessidade sem fechar no necessitado, né, da Lanceli, e, portanto, reconhecer algumas prioridades, mas se movimentar na direção da universalidade. Então, a Seguridade Social cabe atender a todas as pessoas em suas necessidades e cobrir as contingências sociais, garantindo benefícios sem distinção. Isso envolve planejamento, isso envolve diagnóstico, isso envolve recursos, mas envolve compromisso, envolve sonhar juntos e realizar juntos. E aí fica este convite. Obrigada. É um prazer imenso estar aqui. Assim como Heloísa, passou um filme na minha cabeça. No início da década de 90, na primeira fase ainda da década de 90, a gente realizou a primeira Conferência Municipal de Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro, no município de Volta Redonda. Esteve presente à mesa, fazendo as palestras principais, três pessoas que naquele momento percorriam não só o estado do Rio, como também parte de São Paulo e de Minas Gerais, discutindo o que a Odaísa chamava de período do CPF. Era Conferência, Plano e Fundo, né? A importância de se ter a conferência, o plano e o fundo. E a mesa estava, além da Odaísa, a Hilda, que foi presidente do CRES por muito tempo, né? A Hilda, grande companheira Hilda na construção dessa política, e a Heloísa Mesquita. E eu iniciando a minha trajetória na área da política de assistência social. Em 2003, ela falou do momento SUAS. E eu me lembro que a gente foi, terminou a plenária principal e a gente foi para a redação. A gente virou a noite inteira, redigindo texto que depois vinha para ser debatido, questionado. Foram dias e noites sem dormir, elaborando aquilo tudo para ser criticado, ser modificado, ser ampliado, ser construído dessa forma participativa. Não foi nenhuma benesse, não foi nenhum ganho. Tudo isso foi fruto de luta, e luta de todos vocês que estão aqui, que direto ou indiretamente estiveram contribuindo, né? É um processo. E hoje, ao realizar essa 9ª conferência, me encanta e me emociona ao mesmo tempo viver esse momento. Eu acho que a gente está, no país, nós estamos vivendo um momento histórico muito importante de mobilização. E essa conferência, ela traz a oportunidade da gente questionar, da gente refletir, da gente avançar nos nossos programas, nos nossos serviços, né? Visando a questão do financiamento. A mesa que nos antecedeu, o vereador colocou a questão dos 5%, que isso vem sendo pedido desde a primeira Conferência Nacional, gente. Isso não é novidade na 9ª Conferência do município. Na primeira Conferência Nacional de Assistência Social, a gente pediu 5%. Né? Então, isso é uma luta que persiste. E quando a Cideli coloca a questão da unificação da nomenclatura, CRAS, CREAS, eu vejo como isso trouxe identidade. E eu me lembro de Nelma, no início dos anos 2000, a Nelma dizia que a gente tinha que ter um nome próprio, assim como a saúde tinha, como a educação tinha, e assistência não tinha. E em função de toda essa luta, que foi pioneira, eu acho que no estado do Rio foi vanguarda para o Brasil em muita coisa, essa luta persiste. Hoje não mais pedindo unificação de nomenclatura, mas avanço na garantia de direitos.
porque a gente vê a todo momento o direito sendo ameaçado. Quando a Heloísa coloca a questão dos benefícios, é uma coisa que nos preocupa muito no município do Rio de Janeiro. No que tange ao benefício da prestação continuada, os CRAs já fazem um acompanhamento. E existe até uma posição já definida do Conselho Municipal. Mas no que diz respeito aos benefícios eventuais, é um desafio. É uma coisa que a gente ainda não conseguiu concretizar na prática a garantia desse serviço de uma maneira mais justa, mais igualitária e visando mesmo garantia de direitos. Ela ainda é objeto aí de alguma manipulação. Nós estamos trabalhando para colocar no orçamento de 2014 condições para que a gente possa, de fato, na prática, concretizar esse serviço que não existe, controlado pela assistência. Uma outra coisa que eu achei muito importante na fala das duas foi a questão da realização, na mesa anterior, a realização das pré-conferências. Eu acompanhei algumas, muito rapidamente, mas me encantou, em várias delas, a participação dos usuários. Teve conferências em determinadas coordenadorias que tinham uma participação enorme de usuários, de jovens. Então, eu acho que foi um fator muito importante nessa busca por garantia de direitos. Agora, uma coisa que me preocupa é que estamos ainda bastante deficitários, são as comissões local de assistência social nas coordenadorias. Algumas, essa comissão tem efetivamente um papel importante, mas em outras ela ainda é muito fragmentada, ela é frágil, e eu deixo aqui um desafio para todas nós do município do Rio de Janeiro fortalecermos essa comissão local de assistência social, colocando principalmente o papel do usuário. A nível da gestão, nós fizemos duas coisas que nós consideramos importantes na transferência da política, na questão de transparência da política. Uma é a questão de orçamento e a outra é a questão da própria gestão. Orçamento e gestão são duas coisas, como a Heloísa colocou muito bem, caminham para e passou, com certeza. E elas precisam estar bem claras, bem definidas, para que todos, conhecendo, possam garantir o usufruto dos recursos e alocá-los devidamente nos programas e nos serviços pertinentes à nossa área. A gente implantou, a nível da gestão, na Secretaria esse ano, um programa que a gente chamou de Cuidar de Quem Cuida, que era o primeiro momento, uma atenção a todos os trabalhadores da assistência social. O Cuidar de Quem Cuida hoje é uma realidade, já estamos terminando a capacitação, terminando essa troca de ideias. No primeiro momento nos CRAs, iremos para as CAIs e para os demais setores da Secretaria. E a gente acredita que isso foi um avanço considerável a nível da gestão. E era uma reivindicação que, segundo o depoimento de alguns, vinha desde o tempo, não acontecia essa troca de ideias, desde o tempo de Wanda Engels. Então, tem um período aí longo em que se fez necessário, hoje mais do que nunca, essa escuta. Uma outra coisa que eu queria informar, diz respeito, já que o nosso tema é financiamento, você podia colocar para mim os quadros que eu trouxe? Eu trouxe alguns dados de orçamento para que nós, nos grupos e nas diversas comissões, vocês possam discutir com algum embasamento mais concreto. Porque não é apenas ser mediadora das duas é muito fácil, porque elas colocaram tudo aquilo que a gente pensa, sonha, deseja e quer implantar na assistência. E a gente precisa avançar com algumas informações bem concretas. Por exemplo, nós colocamos aqui no orçamento de 2012, que o de 2013 ainda está em constantes modificações, nós recebemos
52 milhões do MDS, que correspondeu a 14,24% do nosso orçamento. O Estado contribuiu com 3 milhões 200 e tanto, correspondeu a 0,87%. A Prefeitura com 311 milhões, correspondeu a 84%. No total de 367 milhões foi o nosso orçamento de 2012. O de 2013 nós temos, eu trouxe de 2013 as fontes. Nós gastamos com RH 112 milhões 361 mil reais, corresponde a 30% do nosso orçamento. Custeio, incluído o cartão Família Carioca, nós temos 250 milhões. Só o cartão Família Carioca consome 115 milhões do nosso orçamento. Portanto, o nosso custeio está em torno de 66,88%. Bens de capital, nós temos 11 milhões, o que corresponde a 3,11% do orçamento, para um total de 374 milhões. 374 milhões, a nível do orçamento do município do Rio de Janeiro, corresponde a aproximadamente 1,5% do orçamento municipal. Se a gente pegar os valores, a gente vai ver que houve um crescimento enorme de valores, mas no âmbito geral de orçamento da Prefeitura, os valores cresceram também da mesma forma. Então, esse dado é um dado muito importante, porque daí vocês podem fazer a análise de como a gente está caminhando. Informação financeira, ela é muito importante. Política pública não se faz sem recurso financeiro. O quadro seguinte, por favor. O quadro seguinte diz respeito aos recursos humanos. Então, gestão, a gente precisa de recurso humano. Nós temos 10 coordenadorias de desenvolvimento social. Cada uma delas tem na frente sua respectiva, quantas unidades ela abarca. A primeira coordenadoria tem 18 unidades e tem 407 trabalhadores sociais. A segunda tem 19 unidades e tem 496 trabalhadores. A terceira coordenadoria tem 8 unidades e tem 137 coordenadores. Unidades são CRAS, CREAS e serviços de alta complexidade. A quinta tem 145 trabalhadores, 8 unidades. A sexta tem 7 unidades e 162 trabalhadores. A sétima tem 12 unidades e 269 trabalhadores. A oitava tem 13 unidades e 332 trabalhadores. A nona tem 7 unidades e 170 trabalhadores. A décima tem 13 unidades e 555 trabalhadores. Então, isso nos mostra o quadro de servidores da Prefeitura a nível de gestão de pessoas. Nós temos 604 assistentes sociais, 26 psicólogos, 630 agentes comunitários e outros 2.036. São os demais profissionais, auxiliares de serviços gerais, dinamizadores, pedagogos, demais profissionais de nível superior. Esse quadro mostra para vocês o quanto nós estamos carentes, não só de recurso financeiro, como também de recurso humano. E a gente trouxe esse quadro para apresentá-los. Todos os quadros têm o objetivo de que, ao apresentá-los, vocês tenham ciência da real situação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, como política de transparência e de respeito à questão ético-política. A gente está abrindo tudo que até então nós mesmos não tínhamos acesso. Então, essa informação eu acredito que vai auxiliá-los nos grupos de debate e nos grupos para reivindicar avanço nessa política.
A Cideli colocou, eu achei muito interessante, a questão do resgate histórico e da nomenclatura. Isso foi muito importante porque veio reafirmar o nosso interesse, né, e a nossa transparência, e deu visibilidade às ações da política da assistência social. O protocolo de gestão integrada, eu falo que ele tem que ser aquele que está na mesa de cabeceira nossa, para todo dia a gente abrir e dar uma olhada para complementar a informação e orientar a nossa prática. Ele é fundamental. Não é algo como a gente costuma dizer. A gente tem que perseguir, de fato, essa trajetória de avanços da política, da assistência social. Nós temos muitos desafios, mas temos conquistas que foram significativas. Heloísa colocou a questão do dever de operar nas mobilizações. Eu acho isso também muito importante. E uma das coisas que me encanta na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social é o compromisso dos profissionais. A gente encontra uma categoria extremamente responsável. É um ou outro caso problemático, mas a esmagadora maioria são de pessoas comprometidas com a política, conhecedoras da política e dedicadas a uma gestão de forma muito integral e muito participativa e solidária a todo e qualquer chamado. Eu acho que esse ponto é um ponto fundamental, esse ponto da nossa capacitação. Em relação à questão das pessoas com deficiência, do próprio BPS, dos benefícios da prestação continuada, do modo geral, eu acho muito preocupante, porque o INSS andou fazendo uma capacitação para as assistentes sociais. E a visão do INSS, a gente não pode perder essa ótica. A visão do INSS é uma visão de política contributiva. Então, isso é muito importante. A da assistência social não é política contributiva. Então, as pessoas têm que ir, as assistentes sociais convidadas para fazer capacitação no INSS, tem que estar com esse olhar atento a essa questão, para não assumir compromissos que depois a gente mesmo possa vir arrepender. Na questão da pessoa com deficiência, a gente costuma dizer que a limitação, a Heloísa colocou isso bem, é uma deficiência, mas é uma deficiência na limitação. Mais triste do que essa deficiência na limitação da pessoa é a deficiência do caráter. Essa é, de fato, uma deficiência que a gente não pode suportar. Então, nós temos que ter prevenção, ter cuidado com o nosso ato, com o nosso agir, para que no cotidiano, nós que somos cuidadores, né, e todos nós, eu falo que todos nós somos vulneráveis. Há momentos que a gente é vulnerável emocionalmente, há momentos que a gente é vulnerável socialmente, há momentos que a gente é vulnerável financeiramente, mas a vulnerabilidade está presente no ser humano. E na política da assistência, nós somos, por excelência, cuidadores.